Olá, tudo bem? Você que está nos ouvindo ou nos vendo, que é empreendedor em Esteio, hoje temos uma ótima notícia para você. Nós vamos falar hoje do maior empreendedor ou da maior empresa de Esteio e como você, que é de Esteio também, pode fornecer para ela. Estou aqui ao meu lado com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Esteio, que tem boas notícias para você, empreendedor de Esteio. Eu sou Delci Colves, contador e CEO da The Colves Business. E eu estou aqui na presença de ilustres convidados, entre eles o Dr. Francisco, que irá se apresentar agora, junto com os outros convidados, irão todos falar dos seus currículos. E tem uma notícia interessante. Você que está nos ouvindo, quantos Delci você conhece? Estamos aqui na mesa com 2 Delci. Então, fique aí que você vai logo conhecer a Delci. Francisco, te apresenta. Delci, é um prazer estar aqui, é uma honra, né, receber esse convite e a oportunidade de nós falarmos para fora da instituição. Na nossa região é muito difícil ter essa oportunidade de poder falar para fora. Nós não temos quase meio de comunicação que nos propicie isso, então a gente é muito grato por esse momento, né? E quando fala de currículo, vamos falar de gestão pública. Na verdade, eu comecei a minha vida profissional aqui em Canoas. A minha esposa também aqui em Canoas. Então a gente tem um carinho muito grande por esse torrão, por Canoas, né? Mas eu comecei a fazer gestão pública daí em 2008 em Esteio, onde nós passamos por 5 secretarias, um mandato de vereador, passamos por 2 secretarias no estado, tivemos em Brasília. Fui responsável pelo projeto do PL no Rio Grande do Sul. Em 2016, assumi junto com o deputado Giovanni Cherini o PL e nós tínhamos todo o nosso potencial de partido no Rio Grande do Sul, eram 17 vereadores. Uma dificuldade tremenda, prestação de conta atrasada, enfim, N problemas. Fomos corajosos. E o partido já estava num tamanho médio e aí tivemos a graça de receber o presidente Bolsonaro, onde deu um amplo partido e hoje nós somos, se não o maior no Brasil, mas um dos maiores partidos e também no Rio Grande do Sul um dos maiores partidos. E fizemos agora nessa última eleição para prefeito 4 prefeituras na Grande Porto Alegre, que isso muito nos honra. Cria um ponto de equilíbrio, cria a contrapartida da discussão e que sempre vem qualificar a gestão pública. A palavra está contigo, Delci. Oi, boa tarde, eu sou a Delci, e é um nome muito raro, mas que acontece aqui nessa mesa ter 2, e eu trabalho com a franquia Maria Brasileira, que é uma franquia de serviços de limpeza. Nós oferecemos serviços como autônomos em agenciamento. Posso explicar bem o serviço? Palavra aproveitar? Tua. Na terceirização também. Então, uma empresa que precisa de mais vezes na semana, nós oferecemos a terceirização. E também oferecemos o recrutamento e seleção. Isto é, nós encontramos o profissional de acordo com a necessidade da empresa ou da residência. E aí o cliente que vai assinar essa carteira, formalizar e pagar os tributos legais que exige na contratação. Então, só que contratar Maria Brasileira é uma tranquilidade. É isso que nós oferecemos, tanto na diarista quanto na terceirização. Então, muito prazer estar aqui, agradeço por esse momento, agradeço ao Gilberto pelo convite, ao Delci, obrigada, ao secretário Francisco. Mas eu sinto também já, se não me falha a memória, né, pelo que nós no convívio junto lá na Power Hub Business de Esteio, tu também faz parte do CDL e da CISI, não faz?
as associações lá de CDL, todo mundo conhece. E a CISI é também uma associação de empresários, né, de esteio. Sim. Eu, por uns 15 anos, eu fui executiva na CISI. Então, eu trabalhei bem perto, assim, com essa... Ali que eu tive a consciência do associativismo. Aquela de uma pessoa olhar para a outra, um abraçar o outro, um dar a mão para o colega, sabe? A força do associativismo. É isso que a gente faz na confraria, na Power Hub. Então, e eu faço parte hoje da diretoria do CDL de Esteio. E assim, eu tenho um carinho imenso pela CISI, respeito muito o trabalho da CISI. E quando eu saí da CISI, que eu fui para empreender, que eu mudei, eu era CLT, passei a empreender. E eu fui para aquele que primeiro me convidou. E o primeiro que me convidou para integrar foi a CDL. Daí eu fui para lá. Eu disse, até é bom, né, que conhecer uma nova mentalidade, o outro lado. Muito bom. Gilberto. Gilberto Zanato, eu sou contador, sou franqueado da Decovis Business aqui em Canoas, já desde 2019. Estou aprendendo junto aqui com esse projeto maravilhoso da franquia do Delcy. E dentro desse projeto nós temos a nossa Power Hub Door Esteio, que a Delcy também é nossa colega, lá nossa confrade, e ela foi uma das pessoas assim que mais nos ajudou, mais indicou a empresa, principalmente naquele início complicado, né? Então também é importante a presença dela. E essa semana a gente foi chamado aí pelo secretário Francisco e pela Camila, né, para a gente também entrar numa parceria com a secretaria e o Sebrae, né, onde a prefeitura, depois o secretário vai explicar bem isso, a prefeitura vai capacitar empresas do município, começando pela nossa confraria, de como vender os seus produtos e serviços para a prefeitura. Muito bem. Então vamos já de antemão passar a palavra para o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico de Esteio, o Dr. Francisco, para ele nos guiar nessa conversa sobre esse treinamento, essa maneira de como ensinar os empreendedores de Esteio a ficarem aptos, a empresa dele ficar apta a ser um fornecedor da maior empresa de Esteio, que é a prefeitura. Pois é, Delcy, o Gilberto, né, vem nos propiciando esses encontros, a CDL, a CISI, né, de estar próximo do investidor. E essa é a nossa proposta, né? E hoje o mercado está muito retraído. O mercado da Grande Porto Alegre é um mercado muito disputado. E de um município pequeno que nem Esteio, que é uma cidade dormitório, fica mais difícil ainda investir em Esteio. Também o prefeito Felipe foi secretário dessa pasta, aproximou muito essa pasta dos investidores. E eu fui escolhido para ficar lá, segundo ele, em função do perfil também, de estar muito próximo daquilo que ele pensava como verdade, né? Então, para mim, é uma facilidade acompanhar os investidores, acompanhar as confrarias, né? E eu tive contato com as confrarias, tive contato com os investidores e fiz um chamamento para que eles se tornassem mais presentes. Mas a fala não foi suficiente, né? E lá na prática a gente olhava e não tinha conquistado os investidores para que eles viessem até nós. Então, numa fala com a Camila, eu pedi para ela que nós precisávamos levar o conhecimento até os investidores de pequeno e médio porte. E para isso a gente faz um investimento junto com o Sebrae daí. O Sebrae é o nosso parceiro, nós somos parceiro do Sistema S. Eles são qualificados para isso, eles têm um know-how que nós não temos, né? Ou temos, mas não como eles têm, como eles oferecem. Então resolvemos investir no conhecimento dos investidores. E aí nós começamos pela Power Hub, depois a CISI e depois CDL. Ou seja, nós vamos criar 3 momentos.
Porque tu criando 3 momentos, na verdade, tu facilita mais. Porque se tu fizer num momento único, cai num dia que alguém não pode. Cai num dia que tem um compromisso, cai num dia que está viajando, cai num dia que tem um problema de saúde na família, enfim. E esses 3 momentos, eles não são o único daquela instituição. A gente vai fazer na instituição, vai fazer na prefeitura, a Power Hub a gente vai fazer na prefeitura. A CDL pode acontecer na CDL, a CISI pode acontecer na CISI, mas não é o único, exclusivo esse movimento da instituição. Qualquer instituição pode participar dentro da outra. Então a gente cria 3 momentos para facilitar e integrar mais o investidor. Então, para nós, é um momento único. A gente não teve ainda esse momento, né? Então, para nós é o primeiro passo que a gente dá para essa formatação, né? Francisco, pelo que eu percebi, assim, a prefeitura de Esteio, ela, assim como outras, como todas as outras prefeituras do Brasil, elas são consumidoras de produtos, né? Sim. E elas compram esses produtos no mercado. De empresários, e esses empresários estão espalhados também pelo Brasil. E o que hoje, qual é o problema hoje de poder, vamos dizer assim, uma empresa localizada lá em Esteio fornecer esse produto para a prefeitura? Na verdade, muito se dá isso à legislação, né? As leis. E hoje, não faz muito tempo que essas leis, elas são rígidas, mas criaram uma possibilidade do pequeno e do médio do município ser fornecedor. Então, mudou a legislação para facilitar, mas ainda continua o conceito da dificuldade, que eu não tenho, que eu não posso. Para te ter uma ideia, nós qualificamos agora, mas já existe o escritório do empreendedor. O escritório do empreendedor, ele serve para quê? Para levar conhecimento, e gratuitamente. Tu liga para a prefeitura, pede o escritório do empreendedor, agenda é com horário marcado, tu recebe toda a instrução necessária, custo 0. Não tem, 0,800. Então nós estamos lá aptos para dividir esse conhecimento. Eu brinco que a única divisão que soma e que multiplica é a divisão de conhecimento. Então a gente leva esse conhecimento um custo gratuito, né? Ou seja, sem custo, né? Sem custo. É 0,800. Para quê? Para que a gente consiga fomentar. Nós queremos vender para o nosso comércio. A lei muitas vezes nos impõe alguns impeditivos, sim, mas já foi abrandada a lei. Mas temos que cumprir a lei. O que tem que ficar claro, eu acho que isso que o empreendedor tem que entender, que o que a prefeitura está fazendo não é que a prefeitura é boazinha, ela quer que o dinheiro circule dentro do município. Ou eu estou errado, Francisco? Até porque o dinheiro circulando dentro do município, eu vou ter emprego, eu vou ter os insumos, eu vou ter a arrecadação dos impostos, né? Então, esse é o ganha-ganha. Todos nós ganhamos, todos. Muito bom, muito bom. E tem alguma questão assim de volume? Teria alguma coisa linkada a alguma quantidade ou uma empresa ela fica restrita a algum determinado volume, ou ela no ela se qualificar, ela já está qualificada a nível de volumes? Nós somos um município de pequeno porte, um dos menores municípios do Brasil, né? E o 5º no Rio Grande do Sul. Então, o nosso consumo, ele não é enorme. Não é um consumo de uma Canoas, não é um consumo de uma Porto Alegre, de uma Caxias, né? Então, e não tem volume já pré-definido que essa empresa tem que ter potencial para nos fornecer. Os volumes se dão na hora do pedido. Eu quero, sei lá, 1.000 telhas. Então a empresa tem que ter capacidade de fornecer 1.000 telhas. Tem que ser a quantidade que o pedido lá determina. Mas assim, para
para te fazer o teu registro e te qualificar enquanto fornecedor, não tem nenhum impeditivo por bom. volume e quantidade. Questionem o secretário. Esse é o momento. Vai deixar as informações para o curso ou adianta alguma informação para Não, nós? na verdade, Delci, essas informações técnicas fica para o Sebrae, né? Fica para o Sebrae porque elas são informações técnicas, normalmente são leis, são números, né? E o Sebrae tem isso, né, com mais clareza, digamos assim, que nós lá. O que nós desejamos é estar mais próximo do investidor, estar mais próximo da comunidade. E para isso, depois, eu retomo um outro viés, que daí vem o viés da empregabilidade, vem o viés daí nosso preocupado em qualificar as pessoas para que quem invista em esteio também tenha retorno na mão de obra, porque hoje é muito difícil a mão de obra, né? E eu não lembro, tem um município, eu não sei se é Três Coroas, mas ali no Paranhama, lá em cima, 40% da sua população recebe algum benefício do governo federal. Então hoje nós temos dois problemas, tá? Que eu vejo grave. Dois. Primeiro é o envelhecimento. Nós hoje somos o o estado com a maior população da terceira idade, 18,5% da terceira idade. E em contrapartida, nós temos um maior programa hoje para deixar as pessoas em casa. Um incentivo para deixar as pessoas em casa. E a natalidade está caindo. Caindo. Né? É o inverso. Então, hoje nós passamos por duas dificuldades enormes. E não sou contra. Não quero aqui dizer que eu sou contra o investimento social. Ele é necessário. Mas ele não pode ser eterno. Mas 40%... Né? E não pode ser eterno, não né? Não pode. Então hoje nós temos uma parceira em esteio que chama CUFA, que eu quero até agradecer o Eduardo e a equipe dele. Ontem nós tivemos uma qualificação para 230 pessoas. Foram 332 certificados, porque uma pessoa fez mais de uma certificação. E a CUFA é uma entidade, uma instituição que é nossa parceira e que vem qualificando as pessoas. Mas também que tem esse viés do social. Então, eu, por ser parceiro da CUFA, já fica muito claro que eu não sou contra essa do viés social. Pelo contrário, eu sou muito, muito voltado ao social. Sim, tu trabalhava antes já nesse setor, né? É. Não digo nesse setor de trabalhar no setor, mas com essa mentalidade do social. Sempre. De olhar para o social. Sempre. É que nem tem aquele ditado que diz, né? Não adianta a gente ficar só dando peixe, tu também tem que ensinar a pescar. Lógico que uma pessoa que de barriga vazia não vai conseguir aprender nada, né? Não vai conseguir nem agarrar o caniço para pescar. Mas basta, ou seja, depois que ele estiver forte, ensina ele a pescar, para ele pegar o próprio peixe, até por uma questão de dar valor àquela pessoa. Delci, eu digo, quando tu quer saber o que uma pessoa, qual é o perfil da pessoa, tu busca como é que ela se comportou, né, na vida pregressa, enfim. Para os lugares que eu passei, enquanto profissional, toda vez que eu saí do espaço que eu estava, ou por uma promoção, ou por trocar de empresa, todas as vezes, não teve uma que não foi. Quem estava abaixo de mim assumiu o meu posto. Todas. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo nunca tive medo de passar conhecimento. O pouco que eu tenho, eu divido. Que para mim está muito claro que é o ensinar a pescar. Sim. É ensinar a pescar. Eu não tenho receio. Né? A questão política também não tive, enquanto eu fiz partido. A nossa terceira vaga se criou, e é evidente que isso foi conversado com os pares dentro do projeto, né? Tanto com o prefeito Leonardo Pascoal, quanto o Daniel, que cuidava dessa parte da construção. Mas eu construí para o nosso projeto é a terceira vaga. Então, eu nunca tive receio, porque... E lá atrás, em 2002, eles perguntaram para mim, mas está tão forte o partido, que naquela época não era o PL, mas está tão forte o partido que tu provavelmente não vai te eleger. E eu disse, se a bandeira é forte, eu sou forte. Porque ser líder
de um exército, um soldado só, não é ser líder, né? É verdade. Posso colocar eu te atrapalhando Tudo aí, bem, antes que eu me esqueça de um assunto. Lá em Esteio, ela tem uma outra situação, assim, que não depende exclusivamente da prefeitura, é que o cidadão de Esteio compra muito fora. A gente já tocou nesse assunto. Compra muito aqui em Canoas, compra em Porto Alegre ou da própria internet. E eu acredito agora, com essa capacitação que a prefeitura está se movimentando, está chamando junto o CDL, está chamando junto também a questão da CISI, daqui a pouco, de surgir, a gente vem falando nesse assunto já há uns 5, 6 meses, nós dois, né? De surgir um movimento aonde se faça algumas campanhas, aonde conscientize também a população de Esteio, né, da importância de comprar local, do bairrismo que a gente falou, né, comprar no bairro, né, tentar fomentar o comércio local, que hoje lá em Esteio a grande maioria da população, infelizmente, ela está comprando fora, então, né, dentro desse sentido também. Até falando nisso, Gilberto, nós tivemos uma reunião aqui que nós estávamos com o pessoal do CDL, lá com o seu João, que é o presidente do CDL, e a gente teve esse aprofundamento sobre a questão comercial de Esteio. E aí eu levei para ele que o que nós fizemos, uma campanha muito forte aqui em Canoas no período da pandemia. Nós da Decouves a gente criou uma campanha muito forte e eu acredito que está dando resultado até hoje, que era para comprar mais próximo da tua casa. Para o quê? Porque é ali que tu vai ajudar o teu vizinho, que é um empreendedor, as pessoas que estão em volta de ti, a permanecer naquele negócio. Não adianta eu comprar um produto, entrar na internet por uma praticidade e comprar um produto da China, por exemplo. Com isso eu tô realmente, talvez seja prático e fácil, mas tem alguns riscos. Um é de um produto não chegar. E quando chega, não chega o que tu comprou. Exato, chega uma porcaria que tu não tem nem como trocar. E aí, o outro, tu tá gerando emprego lá do outro lado do mundo, tu tá, às vezes até abastecendo um regime que não é um regime muito liberal, vamos dizer assim, mas não é o caso, não é nesse caso que a gente está falando. A gente está falando da pessoa ali que é teu vizinho, teu colega, às vezes que o filho dele estuda com o teu filho, e aí tu tá fazendo com que às vezes ele perca o emprego dele. Ele vai fazer alguma outra coisa, ele vai ter que sair dali. Então, quer dizer, e o dinheiro não circula na cidade, não gera imposto. Depois reclamo que a rua está toda cheia de buraco. Porque não tem, às vezes, recursos, porque o dinheiro está sendo gasto fora do município. Então, é apenas uma coisa que, de repente, a gente tem que pensar nisso, que é uma campanha forte para incentivar o consumidor a gastar na sua cidade, no seu bairro, na sua rua. Quanto mais perto de casa ele gastar o dinheiro, mais próximo o dinheiro vai circular. E outra coisa, agora voltando para o nosso tema principal, que é essa qualificação deste empresário. Qual é o maior, Francisco, nos conta assim, qual é o maior, vamos dizer assim, os maiores erros ou as maiores dificuldades hoje que o empresariado tem para fornecer para a prefeitura? A maior dificuldade é o do desconhecimento. E a segunda maior dificuldade hoje é o sistema que é feito todo ele online. As pessoas hoje, elas têm receio, na verdade. Porque se elas forem... E as que são, vão dizer para mim que eu tenho razão. As que forem corajosas, ou as que são corajosas, elas abrem um sistema hoje e na grande maioria delas elas conseguem acessar. Porque vai passo a passo. Tu erra, acerta, mas tu chega lá. Então hoje o segundo maior problema é o receio. É o receio de entrar no processo e tu conseguir acessar, né? E ter êxito. E claro, aí depois em terceiro vem todo o regulamento, né? Mas que as pessoas não acessam, não é pelo regulamento, porque elas nem chegaram lá.
Nem chegaram lá. Com a documentação. Então, é a falta de conhecimento e depois é o sistema online. Hoje não tem ninguém para atender no balcão. E o que hoje nós fizemos? Nós fizemos o atendimento no balcão para quem quer ganhar conhecimento. Nós não fizemos só o atendimento 0800 lá no online. Não fizemos. A gente tem um escritório empreendedor que recebe a pessoa lá. E outra, nós 3, 4 sessões que nós fornecemos para a mesma empresa, para a mesma pessoa. Aproveitando, me deu um insight, Gilberto, aproveitando aí. O que tu acha da ideia, Gilberto, de nós propor aqui ao vivo, aqui para quem estiver nos ouvindo ou nos vendo, de nós da Decouves auxiliar esses empresários na questão da documentação, porque isso é uma coisa que pega muito. Sebrae, dentro dessa proposta, o Sebrae vai tratar também desse tema. De qual a documentação necessária. Isso, e nós vamos ajudar a preparar essa documentação, né, Gilberto? Com certeza, com certeza. Um apoio para o Sebrae. Mais um parceiro. Apoio, na verdade, até para nós, prefeitura, né? Apoio para as empresas nós locais, da Decouves né, Business vamos auxiliar as empresas a ter a documentação regular para poder fornecer. Delcito, sabe, eu me criei já há uns quantos anos atrás na idade tenra lá de estudante, né? E aí a gente fala em fomentar no mercado, né? E na minha época tinha muito bolsa de estudo. Hoje a gente vê falar muito pouco no investimento de bolsa de estudo. Tem datas que o mercado ela é única ali, o mercado tem que estar preparado, né, para receber essas datas, aí o comércio tem que estar preparado. E eu gostaria de discutir, sabe, com a Power Hub, com a CDL, com a CISI, com a organização, digamos assim, qual é a possibilidade de nós investirmos em datas para fomentar o comércio, tá? O Natal a CDL faz, é um carro, né? Sim. Ou uma moto, enfim. Mas no início das aulas, fomentar o comércio das aulas em esteio com bolsa de estudo. Esse fomento, daqui a pouco tu consegue abater no teu imposto de renda, né? E tu vai fomentar a qualificação de um adolescente, de uma criança, ou até de um adulto na faculdade, sei lá. Isso tem que se criar, né? Tem que pensar como criar, se existe essa vontade. Mas, na verdade, ela serve para 2 momentos. O da qualificação da pessoa e também do fomento do comércio. Dia das Mães. Né? Então, o Natal já tem, mas tem o Dia da Criança. Né? Hoje, quanto é que custa uma bicicleta para dividir no comércio? 1, 2, sei lá. Então, eu vejo como uma premiação para cada data importante, onde tem um volume de venda, né, que a gente possa discutir esse fomento, né. Mas, enfim, isso já adiantei uma matéria que eu tenho. É muito boa. Eu tenho para discutir ali na frente. Eu não sei se isso é viável, se não é viável, né? Enfim. Mas fica aqui já a provocação. Fica uma provocação um bom assunto para um debate e trazer essas entidades para juntos, né? Porque é algo que tem que ser criado para o município e para o empreendedor. O empreendedor lá na ponta, que ele vai movimentar toda uma economia do negócio dele, que vai movimentar uma economia local. E com isso vai gerar bem mais empregos, vai gerar impostos, vai gerar toda uma melhoria no local. Milton Rei Gomes, tá? Um veterinário em Cachoeira do Sul que tinha um escritório. Em 1975 ele me viabilizou uma bolsa para fazer agrotécnico. Entendeu? Então, quando eu falo, né, dessa possibilidade, eu já vivi essa possibilidade. Me emociona muito, né? Jamais eu teria condições de sair 300 km de casa para fazer um agrotécnico, né? E foi para mim viabilizado. Para mim e mais dois colegas. Então, quando eu falo isso, é experiência já vivida, né? E Sim. é um investimento daí, que é aquilo que tu falaste. Pode ser muito bem um investimento para retorno para ti mesmo, né?
E dentro dessa proposta, né, e também já vou fugir porque não ia falar, ontem a gente começou a discutir isso, da formação de pessoas, tá? E também dos feirões de emprego. E trazer, não muitas, mas algumas instituições de formação para o mesmo momento quando as empresas vão lá para os feirões de emprego. Ouvir os pretensos funcionários lá. E essas empresas, elas estão junto para entender qual é a necessidade de capacitação, para que as empresas também consigam conversar conosco para ver qual é essas vagas sazonais, tipo, que não é o caso de STEM, mas um exemplo, ficar claro, tipo o ovo de Páscoa. A produção do ovo de Páscoa começa em outubro. Não começa lá em janeiro e fevereiro, é em outubro que começa. Então, se tem alguma empresa nossa lá que seja sazonal, que época começa, quando que ela precisa de mão de obra, para mim começar a preparar, sabe, o público, para quando as empresas precisarem dessa mão de obra, quando necessitar, eu ter enquanto poder público. E aí eu crio um banco de dados, né? E esse banco a gente não pensou em nome ainda, né? Mas enfim. E aí, nesse banco de dados, eu jogo todas as informações que essas empresas que formataram as pessoas, que qualificaram as pessoas, eu jogo lá. E aí, as empresas que necessitam um profissional, a primeira coisa que eles fazem, vão lá na prefeitura, no banco de oportunidades, nesse banco de oportunidades, para ver. E aí, tem lá o nome da empresa que capacitou. Então, quando é tipo o vestibular, o curso lá que mais pessoas passam no vestibular, né? Mais estudantes passam no vestibular. No outro ano, normalmente, é o curso mais procurado. Então, essas empresas de qualificação também é bom para elas colocam o nome dela no mercado, elas se tornam, muitas vezes, distintas das outras em função da qualidade que ela dá na hora da qualificação. Então, esse é um outro programa que eu estou pensando, comecei a discutir ele ontem, em que a gente quer avançar. Então, a gente quer avançar qualificando as pessoas, tornando reconhecido, quando uma empresa vai buscar um profissional, ele pode ir primeiro na prefeitura, olhar lá o banco da prefeitura, o banco de oportunidades, e também para quem capacita, né? Se tu vem capacitando com efetividade, que ela vem trazendo resultado, também teu nome vai começar a ficar no mercado. Às vezes as empresas contratam uma outra empresa para qualificar o seu grupo. Eu posso gerar para essa empresa que qualificou alguém, sabe? Despertar lá quem precisa contratar, né? Essa simbiose aí, daqui a pouco os pares se sentam e terminam. Então, também a gente tem e quer montar essa parceria aí para fomentar também o nosso município. Muito bom, muito bom. Bom, quando o assunto é bom e o assunto é interessante, o tempo passa voando. E o nosso horário aqui basicamente já esgotou. Mas vamos abrir agora então assim, para as mensagens finais. Vamos agora fazer o caminho inverso. Começar pelo Gilberto. Então, colocando aqui, né, obrigado pelo secretário ter vindo, a Delcy, que a Delcy tem nos acompanhado desde o início também da nossa Power Hub lá em Esteio, e que na nossa Power Hub nós temos mais de 100 empresas, e a grande maioria de Esteio, né? E cada um tem o seu produto e seu serviço, né? E nós temos aqui o nosso amigo Ibrahim, que ele tem uma adega de vinhos lá que, se tiver um vinho da marca dele vendido num supermercado, ele não vende mais. Ele garimpa os melhores vinhos, né? E não, vamos dizer assim, só encontra lá os vinhos que ele tem. Como nós temos lá o pessoal de colchões, nós temos a Maria Brasileira, nós temos a RD Cortinas e tantas outras empresas, né? O seu Ibrahim nos mandou uns vinhos para nós entregar de mimos para os 3 convidados, que é o Delcy, o seu Francisco e a Delcy.
Então, nós temos aqui um uruguaio, que é para o secretário, diz que ele gosta muito do Messi. Muito obrigado. Um argentino ali pro... Mas o Messi é Não. argentino. Ah, desculpa. Não, mas tu Soares. acertou. É tu o acertou. Soares. É o Soares. Tu acertou. Desculpa, Não o sou Soares. gremista, mas eu É o prefiro o Soares. Uruguai. É. Pro Delci, um O argentino. Ah, eu fiquei com o Messi. E pra Delci aqui um brasileiro, que daí é o Neymar, né? Tá, pra nós também. Que a Serra Gaúcha também tem muito vinho, né? Aí E tem agradecer vinho. aí também o Delci pela parceria, pela paciência, né? Já estamos lá desde 2019. E o nosso escritório de contabilidade lá em Esteio, finalmente ele está decolando, muito graças a Power Hub também, que a gente consegue apresentar nosso trabalho, as pessoas conseguem conhecer. Quando eu trago um cliente aqui na estrutura do Delci aqui em Canoas, que é gigante ali na Venâncio Aires, né? Então o pessoal enxerga tudo que está por trás do Gilberto, do escritório pequeno, né? Mas tem uma estrutura gigantesca atrás. Nós estamos aqui agora, né, Gilberto, no nosso co-work, que é um braço, é um espaço do escritório de contabilidade. Nós dizemos assim, nós somos bem mais que contabilidade, Francisco, porque nós procuramos auxiliar também os empresários, não só apenas com contabilidade, porque a gente sabe que 2 mais 2 é 4 em qualquer lugar. Uma contabilidade bem feita tem que sempre apresentar o mesmo resultado. Eu tenho que os contadores, todos eles são bons e todos eles vão apresentar o mesmo resultado na questão contábil. O que vai fazer a diferença é aquele recheio que tu vai colocar a mais. E nós dizemos que nós somos bem mais que contabilidade, porque nós levamos bem mais coisa para o empresário. Entre eles, nós temos o espaço co-work, nós temos consultoria financeira, que o Gilberto também é expert nisso. Nós temos sistemas próprios, nós temos nota fiscal eletrônica, nós temos consultoria jurídica, vários outros benefícios que vão junto. E o Gilberto está fazendo bom proveito disso aí, disponibilizando isso para os nossos clientes. Exatamente isso aí. Delci, a palavra tua. Bom, eu quero agradecer por esse momento, é uma honra vir aqui. E eu sou a pessoa que mais acredita em confraria, porque é a união que faz a força. Essa frase não é minha, essa frase ela existe por uma razão própria. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos aqui cada um de uma área, vocês ainda são da mesma área ainda, né? Mas, e vocês poderiam muito bem ficar só trabalhando na sua área e vocês resolveram dar a mão, oferecer o trabalho para essa confraria. E essa confraria só está sendo sucesso justamente por causa de vocês. Que vocês têm dão essa segurança, uma confiabilidade, sabe? A pessoa se sente segura de entrar numa confraria e que sabe que aquele ali, que o trabalho é sério, que a intenção é séria. A intenção de colaborar, de ajudar, de proporcionar momentos de troca, de rede de contato, de aumentar a rede de contato. Então... E agora, né? E agora, mais ainda, minha chamada Delci, nós estamos aqui com o secretário que vai trazer treinamento para o empresário. Então, imagina, olha o ganho que o empresário vai ter. E quem for membro do Power Hub Business vai ser os primeiros a terem acesso a esse conhecimento. Que honra para nós. Realmente, né, Gilberto, mostra que é um trabalho que a gente está nos dando nosso sangue, nosso suor, porque nós também confiamos no projeto. E o projeto é para o empresário crescer. E obrigado, Delci. Nós que agradecemos, porque tu, uma pessoa com a tua credibilidade no mercado, só faz com que o nosso grupo de empresários fique mais fortalecido ainda. Obrigada. Francisco, Delci, dizer para vocês assim que a gente acredita muito no nosso projeto municipal hoje, né? O prefeito Felipe Costela nos dá total autonomia. Nós temos uma condição de trabalho também invejável, porque é evidente que nós temos metas para cumprir, e temos, e não são poucas, mas nós temos uma condição muito boa de trabalho, muito boa mesmo. O prefeito delega
espera o resultado, mas não é aquela pressão, né, que muitas vezes o colaborador vive. Então nós temos condições, né, de trazer um bom resultado. Também ele nos coloca numa situação de desenvolver turismo em esteio. Nós não temos condições de fazer um ecoturismo ou um outro tipo de turismo que não seja um turismo de eventos. Então a gente já trouxe uma amostra do balonismo, e o balonismo aqui ancorado, porque nós não podemos fazer balonismo à distância, né? Mas é uma coisa que chama muito a atenção do povo, né? E foi um sucesso. Nós temos alguns encaminhamentos aí também na questão do turismo, mas é um projeto bem arrojado. Nós temos também do empreendedorismo e do Sistema S, né? A gente começou a discutir a possibilidade de levar lá para a Expo Inter, próximo da Expo Inter. Tem um segmento que ele é novo no Brasil, e agora que começou a ser discutido, né, para que ele seja implantado no Brasil. Minas vai implantar um processo agora, e aí nós terminamos comprando esses equipamentos da China, que nós recém falávamos. Nós não temos o técnico operacional, nós não temos o técnico para conserto, nós não temos daí a empresa que se interessa a fabricar, porque não tem esse ecossistema necessário. E a gente vai sentar com o prefeito ainda não sabe, mas eu já tive em 2 reuniões, e a gente precisa sentar com o governo do estado também, que é o avanço tecnológico daí para a nossa região, né? Tanto no Sistema S, o Sistema S o prefeito já sabe, já esteve junto, e dessa uma empresa de fora, multinacional, mas que quer se estabelecer. E a proposta deles não vislumbrava o agronegócio, mas tem condições tranquilas, né, porque é um projeto muito grande. Fala assim, doutores na causa, engenheiros na causa. Isso, entre doutores e engenheiros, é um projeto para 70 profissionais, só para eles. Mas é um projeto relativamente de pequeno espaço, que é para 500, 600 metros quadrados nos primeiros 2 anos, e depois uma área de teste. Também que a gente quer discutir com o governo do estado o aproveitamento da Expo Inter para isso. Então, a gente pensa em reaproveitar a Expo Inter, e quem sabe quando tu leva 1, 2, 3 empresas de tecnologia de ponta, tu começa a criar daí um nicho de interessados a vir para aquele espaço. Com certeza. Se eu não consigo criar um grande pool inicial, eu levo 1, levo 2, levo 3, daqui a pouco. Então também a gente uma missão nossa que o prefeito nos deu, que o prefeito está pensando muito nisso, né? É avançar a tecnologia, mas uma tecnologia em espaços pequenos, que a gente não tem grande espaço. Criar muita startup, a gente vem trabalhando para isso, né? Buscar startup, para desenvolver. Então a gente está sabendo do que quer, para onde vai e como vai. A gente só com 6 meses, vocês veem, a gente já falou aqui de vários projetos, e alguns que já estão andando e outros, né, que a gente consegue botar para andar rapidamente. E essa condição diferenciada quem nos dá é o prefeito, é o vice, e a gente é muito grato por fazer parte desse governo hoje em Esteio. E a vocês, então, agradecimento por esse momento. Rapaz, nós que agradecemos. E encerrando assim, agradeço a presença de todos. E agora, neste momento, vai aparecer abaixo aqui o contato para você que é empresário e que quer ter acesso a esse treinamento ou quer mais informações sobre esses treinamentos que terão para ser um fornecedor para a Prefeitura de Esteio. Entre em contato, que nós estamos aqui para auxiliar. Obrigado a todos e até a próxima.